Oi nenês, tudo bom? Hoje nós vamos discutir a grande polêmica de se Elsa terá de fato uma namorada em Frozen 2. Depois de anos tendo personagens sutilmente LGBT em seus filmes e mais recentemente claramente LGBTs em algumas das suas séries, é possível que pela primeira vez nós tenhamos uma princesa, aliás, deixa eu corrigir, não princesa, rainha, cujo interesse romântico seja do seu próprio gênero. Enfim, vamos nessa e que a discussão comece. Oi nenês, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal do Febre Teen com os nossos vídeos de terça-feira para falar sobre cultura pop, causas sociais, controvérsias e muito mais. Se você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando, aproveita aí, se inscreve, deixa o seu like, manda pros seus amigos e vamos juntos mais uma vez. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a possibilidade de Elsa, de Frozen, ter uma namorada na sequência do filme da Disney. Mas vamos começar pelo começo. A Disney hoje em dia é mais do que uma marca, é mais do que uma produtora. Muita gente associa a própria Disney com a noção de infância delas. E eles não pararam no tempo. As primeiras princesas, lá no século passado, eram, apesar de maravilhosas, muito conservadoras, bastante tradicionais, e ligavam ainda a mulher com muitas tarefas domésticas, além de serem sempre europeizadas. A sociedade, felizmente, foi abraçando outros tipos de história e, com isso, outros tipos de personagens. Pocahontas, por exemplo, já abraça um pedaço de história americana com os nativo-americanos. Mulan, um dos filmes que mais marcou a minha vida, mostra como as mulheres podem ser maravilhosas fora desses papéis tradicionais dados a elas. Mais recentemente, nós tivemos a Merida, de Brave, e a Moana, de Moana. Elas são personagens maravilhosas, e as histórias delas estão ligadas não com um homem, mas sim com a busca da sua própria identidade, destino, aventura, etc. Nas suas séries, no Disney Channel, ela se sente mais confortável em explorar, até porque é um grupo um pouco menor de espectadores e também é um investimento financeiro menor. Lá, alguns personagens já saíram do armário oficialmente e com todas as palavras. Em The Lodge, uma série de temática adolescente, o personagem Josh tem uma conversa com seu amigo Noah, em que ele fala que garotas não são exatamente o tipo dele e que ele as enxerga apenas como amigas. Apesar de ele nunca falar explicitamente gay, eu acho que qualquer um que está assistindo consegue entender perfeitamente do que ele está falando. Foi a primeira cena onde um personagem da Disney fala abertamente sobre o assunto, e isso foi em 2016, então não faz tanto tempo. E assim como os outros passos em direção à representatividade, também teve muito backlash. Quando foi em Stars vs The Forces of Evil, por exemplo, uma associação de pais chamou por um boicote completo ao canal da Disney. Isso explica porque ainda há um receio muito grande da Disney em fazer essa inclusão nos seus filmes, que são, na verdade, o grande carro-chefe da companhia. Mas isso não quer dizer que eles não tentaram, de uma maneira sutil até agora. Em Tarzan, em 1999, por exemplo, nós temos a Terquina. Apesar de ela não falar literalmente que ela gosta de garotas ou que ela se identifica de alguma forma dentro do espectro, ela é bastante andrógina e dá algumas pistas de que, na verdade, ela não é interessada em homens. Ou no caso, machos, dado que ela é um animal. Em A Bela e a Fera, o personagem LeFou foi abertamente gay, e foi a primeira vez um grande filme em que isso ficou razoavelmente claro. Os rumores sobre seu personagem começaram lá no desenho animado originalmente e foram confirmados de que ele seria retratado dessa forma um pouco antes do lançamento do filme. Isso fez com que um cinema em Alabama disse que não ia exibir esse filme, pois não queria propagar uma agenda gay. E agora chegamos em Frozen. No primeiro filme, há um personagem chamado Oaken, que aparece falando "Olá, família" para a sua família, o que inclui o seu marido e 4 filhos. Não é um grande momento, mas é um momento significativo. Todo filme de Frozen foi criado a partir justamente da premissa de se aceitar, e de aceitar os outros, de buscar ajuda e abraçar os seus poderes internos. O Oaken é uma pista de que talvez os criadores estejam abertos a retratar todas essas diferenças e não só deixá-la no subtexto ou num momento bem rápido. O que acontece é que muitas vezes os personagens que se identificam em alguma parte do espectro LGBT+, ficam muitas vezes como subtexto, e o que me incomoda nisso é que fica parecendo que eles só merecem estar no subtexto. Isso significa que ser LGBT não seria tão normal como ser retratado ser hétero. Como a mensagem do filme tem muito a ver com a Elsa aceitando seus poderes, aprendendo a lidar com eles, e esse medo contínuo que ela tinha de alguém perceber algo sobre ela, muitos fãs, e aliás, inclusive eu, quando assistiram o filme, associaram a história da Elsa de
de aceitação dos seus próprios poderes e empoderamento da sua própria identidade, com histórias de sair do armário, que muitas pessoas da comunidade LGBT passam durante a adolescência, um período em que normalmente você se sente bastante inseguro sobre isso e tem bastante receio de que outras pessoas descubram quem você é. Outras pessoas também associaram esses paralelos da história da Elsa a sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social. De qualquer forma, eu acho que pode ser feita uma ponte bastante interessante sobre esses temas. Com tudo isso, os fãs criaram uma hashtag em 2016 chamada #GiveElsaGirlfriend. Eu particularmente tuitei muito isso, eu lembro desse dia perfeitamente. A hashtag ficou nos Trending Topics por muito tempo e chamou a atenção de uma maneira bastante explícita para a vontade de muitos dos fãs. Na época, um dos diretores disse que não era contra a ideia. Um pouco depois, a Idina Menzel, que é a dubladora original da Elsa, falou que acharia que seria ótimo, mas que deixaria a decisão nas mãos da Disney. Recentemente, uma das co-diretoras falou novamente sobre o assunto. A Jennifer Lee falou para o Huffington Post que ela está plenamente consciente e que a equipe tem muitas conversas sobre o assunto. Não foi uma resposta confirmativa, mas foi o suficiente para lançar um frenesi entre os fãs novamente. Só o fato de que eles estão abertos a falar sobre isso e eles não negam, mas acham sim que poderia ser uma possibilidade interessante, já mostra um avanço incrível dentro da representatividade na Disney. Eu entendo completamente o receio da Disney. Nós ainda vivemos em uma sociedade bastante conservadora e bastante homofóbica. Muitas vezes, falar de representatividade LGBT para pais significa sexualizar os personagens. Apesar de que os pais não têm problemas nenhum quando esses interesses românticos são héteros. Mas eles sempre falam sobre como isso não é um tema que deve ser falado para crianças. Pessoalmente, eu acredito que sexualidade não tem a ver apenas com um ato sexual em si. Todo mundo fala sobre namoradinhos, namoradinhas na escola, e isso não significa algo sexualizado, mas sim um interesse romântico, algo que é retratado normalmente em todos os filmes, só que em relacionamentos heteroafetivos. Eu, quando criança, teria amado ver que eu também era normal e que por isso eu era representada assim como qualquer outro grupo. Muitos grupos também defendem que a Elsa pode ser uma mulher poderosíssima e que não precisa de nenhum interesse romântico, seja ele um homem ou uma mulher. Eu também acredito nisso e eu acho maravilhoso que outras personagens da Disney, como a gente falou, já tenham tido esse tipo de desenvolvimento. A Moana e a Merida, por exemplo, não tem nada a ver com homem nenhum e tá tudo ótimo. Eu acho que a Elsa, principalmente por todas as questões do primeiro filme, tem um potencial gigante pra ser a primeira princesa, e aliás, não princesa, mas sim rainha, com representatividade LGBT na Disney. Quando os pais falam sobre como eu vou explicar isso pra minha criança, na verdade, o que eu acho que eles querem dizer é como eu vou explicar que eu sou homofóbico pra minha criança. Porque a verdade é que as crianças são construídas através do que elas veem. Se elas são criadas num ambiente realmente homofóbico, a grande maior possibilidade é que elas serão homofóbicas. Mas pessoalmente eu conheço crianças maravilhosas que quando ouvem falar que um homem pode gostar de um homem e uma mulher pode gostar de uma mulher, só falam: tá ok, posso comer brigadeiro? Representatividade em especial para as crianças que de alguma forma se identificam ou vão se identificar como LGBT é incrivelmente importante. Para aquelas que são héteros e continuarão sendo héteros, eu te garanto, nenhum filme vai mudar isso. Assim como crianças gays não assistiram nenhum filme com essa representatividade LGBT e continuam sendo gays, o contrário também é verdade. Se a sua criança é hétero, ela continuará sendo hétero, mas ela aprenderá que existem outros tipos de amor e que é possível respeitar e celebrar todos eles. Por isso, o meu voto é que sim, a Elsa deveria ter uma namorada em Frozen 2. Fala aí o que você acha, os comentários são todos de vocês. Nós nos vemos na semana que vem aqui no Febre Teen. E não esqueçam que também tem o meu canal aí embaixo com os meus vlogs.